te adorar. Você é o bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom ver todos aqui nesta manhã de domingo, amém? Amém. Quantos estão felizes em estar aqui nessa manhã de glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Porque o Senhor é bom, né? O diabo não Presta. Glória a Deus. Eu espero que os irmãos nesta manhã não estejam tremendo como eu, mas de frio, né? Porque não é fácil quando nós estamos aqui na casa do Senhor e subimos aqui nesse altar para trazer a palavra, para trazer o pão que nos alimenta, a palavra viva de Deus. Então que nesta manhã nós venhamos nos esvaziar de tudo aquilo que nos prende lá fora, que tira a nossa atenção, para que nesta manhã nós venhamos ser alimentados e enxertados em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, amém? Peço aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Nesta manhã o Senhor já tem falado às nossas vidas, se nós queremos ser curados, aonde está a nossa confiança. E eu creio que o Senhor ainda vai falar mais ainda nas nossas vidas através desta palavra. Aleluia. Este capítulo, para quem não conhece, é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. É onde fala de muitos heróis da fé, é onde são citados. Então, nesta manhã você vai ver um pouquinho de alguns nomes dos heróis da fé. Então, que nós venhamos entender o que a palavra nos quer dizer através desta carta, né? Alguns atribuem ela a Paulo, mas não se sabe quem é o escritor de Hebreus. Mas por ele ter escrito muitas cartas, né? Mas não está escrito que a carta é de Paulo. Fiquem em paz, ninguém sabe quem é o escritor de Hebreus. Mas se for de Paulo também, não tem problema, ele escreveu a maioria das cartas, então tudo bem. Esta carta, em específico, este capítulo, ele nos leva verdadeiramente a um ponto ao qual nós temos que nos atentar muito em nossas vidas, porque não é simplesmente uma motivação, uma emoção, né? Porque aqui esse capítulo vai tratar da fé, e essa fé aqui não é uma fé subjetiva, é uma fé objetiva. Então, quero estar lendo com os irmãos os 3 primeiros versículos, amém? Quantos acharam que eu vou para o céu? Eu vou para o céu. Só para não perder o costume, né? Vai que os irmãos esquecem, fica por aqui. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Leia comigo, irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Podem se assentar? Aqui nós começamos o primeiro versículo, começa falando da fé. O que é a fé? A fé para nós é isso que a palavra do Senhor declara sobre nossas vidas. Mas ela tem muito mais profundidade do que somente esse versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas, presbítero, o que é isso? O que é isso? Essas coisas que se esperam e não as coisas que nós podemos ver, que nós podemos tocar. São coisas invisíveis, amados, a olhos nus. Então, que nesta manhã nós venhamos verdadeiramente entender o que o Senhor quer falar conosco. Então, feche os seus olhos por um instante. Senhor,
Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai. Ô Senhor, te apresento cada vida que aqui está nessa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, o nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos ser, Senhor, meu Deus, meu Pai, cheio, Senhor, meu Deus, meu Pai, com a Tua sabedoria, Pai. Que o Teu fogo queime e arde dentro de nossos corações, Senhor. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, nós venhamos ser quebrantados, Senhor, meu Deus, meu Pai. E que Tua palavra, Senhor, caia num terreno fértil, Senhor, meu Deus, meu Pai. E produza, Senhor, meu Deus, meu Pai, o propósito que Tu tem para a vida de cada um nesta manhã. Amém. A fé, amada, ela nos leva a conquistar coisas no mundo espiritual que no mundo natural nós não conseguiríamos por uma fé, posso dizer assim, uma fé subjetiva. Mas, presbítero, o que é uma fé subjetiva? Quando você pensa que você vai acordar, que você vai trabalhar, que você vai comprar uma casa, que você vai comprar um carro, que você vai comprar um telefone, isso são coisas subjetivas, amados. A nossa fé tem que ser uma fé objetiva. Mas como que ela pode ser uma fé objetiva, presbítero? Quando nós buscamos, como a pastora falou, primeiramente o reino dos céus. Quando nós buscamos a presença e buscamos a promessa que o Senhor fez para nós. Mas, presbítero, qual é essa promessa que o Senhor fez? Que Ele viria, que Ele voltaria para nos buscar. Então, este capítulo não é somente um relato do que é a fé. É uma convocação para mim e para você. Que como esses homens e essas mulheres que nós vamos ler mais à frente viveram e passaram por coisas que talvez nos dias de hoje nós não aguentaríamos passar, eles passaram pela fé em Deus. Eles viveram na esperança do Messias vir. Nós vivemos na esperança do Messias voltar. E às vezes nós somos mais fracos do que eles. Na perseverança, na persistência, em permanecer em Cristo Jesus. É o único caminho para nós, amados. É o único caminho para as nossas vidas. Não queira ter fé simplesmente, como eu já falei, para comprar um telefone. Aí vamos citar o mais famoso, o iPhone. Porque eu quero um iPhone, porque eu quero um iPhone. Você se mata trabalhando para ter um iPhone, para comprar um iPhone, para comprar um carro do ano. Depois você não consegue manter, o iPhone quebra, é roubado. É as coisas deste mundo, como a pastora falou. Houve um episódio, não vou me alongar, essa semana na minha vida, e você preste atenção em coisas pequenas que Deus nos ensina. E se o amor de Deus for igual ao amor de um animal, não está condicionado a essas coisas. Porque pense comigo, é como a pastora falou, nós só precisamos comer, beber e vestir. Para que você quer mais as outras coisas? Para que você quer mais coisas? Para te prender mais ainda a este mundo, a esta vida terrena. Quanto mais coisa você tiver, mais você vai ter que trabalhar para sustentar essas coisas. E quando nós nos deparamos com alguns detalhes nas nossas vidas, nós vemos que o amor é incondicional ao amor de um animal. Porque você só dá ração e água para ele. Se você der um banho, beleza. Se não der um banho também, tranquilo. Se der roupa para ele vestir no frio, tranquilo. Se não der também, para ele está tranquilo. Você dá um chute nele, depois você chama, ele vem. É um amor incondicional. É igual ao amor de Deus por mim e por você. A nossa fé é muito fraca. A nossa fé é muito fraca. Mas o amor de Deus em nós, através de Cristo Jesus, nada, a palavra do Senhor fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Porque na hora que você chamar, Ele vai estar lá. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Mas como que nós exercitamos a nossa fé? Palavra. Como que nós conhecemos a Deus? Palavra. Como que nós temos intimidade com Deus? Como que nós nos fortalecemos? Como que nós crescemos espiritualmente? Jejum, oração, palavra. Jejum, oração, palavra. Pode ser invertidos, amados, mas o resultado vai ser o mesmo dessas três coisas, desde que tenha as três. Porque se você fizer
fizer o outro, não vai dar certo. Se você só ler a palavra, provavelmente muitos de nós não teremos entendimento, porque talvez não passe de um livro para muitos. E nós temos que entender que a palavra de Deus, ela já foi, o que era para nos ser revelado, ela já foi revelada. Então, cada vez mais que nós buscamos a presença de Deus, em jejum, em oração, nós fortalecemos o nosso espírito, cada vez mais o Senhor nos revela aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Qual é a sua comissão? Para que Deus te comissionou nesta terra? E talvez, às vezes eu gosto de falar, mas talvez você não tenha sido chamado para tocar. Eu já toquei bastante tempo. Mas nós precisamos entender que às vezes aquilo que nós queremos fazer não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E porque Deus não quer aquilo para a sua vida, a sua fé vai ser abalada. Se Deus te falar, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, você tem coragem? Você teria coragem de pegar tudo e rapar fora da casa do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, não sei. Abraão teve, irmãos. Abraão teve. Pela fé, Abraão pegou sua mulher, pegou seus pertences e foi. Deus não falou que era para ele ir para Guarulhos. Deus não falou que era para ele ir para Itacoaxetuba, os Estados Unidos, o Canadá. Não, vai. Só vai. E eu te mostrarei a terra onde mana leite e mel, a terra que eu vou te prometer, a terra que você vai ver coisas assim inefáveis aqui neste mundo terreno. A nossa fé, às vezes, ela está muito ligada às promessas de Deus. Porque se Deus não fizer, se eu não conseguir trocar meu carro esse ano, se eu não conseguir trocar meu iPhone esse ano, se eu não conseguir o carro do ano, se eu não conseguir comprar a casa na praia, se eu não conseguir aumentar minha empresa, se eu não conseguir mudar de emprego, se eu não conseguir mudar de cargo na empresa, eu vou abandonar Deus. Muitos abandonam a Deus, porque a sua fé não está verdadeiramente na promessa da terra vindoura, da vida vindoura que é em Cristo Jesus. A nossa única promessa, amados, a única promessa que Deus fez para nós foi a vida eterna. Então nós temos que lutar por isso. Nós temos que buscar cada dia mais e mais nos aproximar disso. E muitos heróis da fé fizeram isso. E a Bíblia relata: pela fé Noé fez a arca, pela fé Abraão saiu da sua casa, pela fé ele habitou em terras como na terra da promessa, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber filho, pela fé Abraão, e Isaac Abraão ofereceu Isaac, quando Deus pediu ele. Por quê? Porque ele tinha fé que se Deus matasse Isaac, meio tinha o poder de ressuscitar, de restituir. Mas Deus só pediu a ele porque o coração dele estava naquilo, ou naquela pessoa, estava em Isaac. E nas nossas vidas pode ser, não necessariamente em pessoas, mas nós podemos estar apegados àquela promessa que o Senhor cumpriu, ou que o Senhor vai cumprir nas nossas vidas, e a nossa fé não está nele. Nós não estamos verdadeiramente buscando o Senhor. Nós estamos deixando a nossa fé nos levar para coisas mundanas, para coisas deste mundo. A nossa fé só serve para nós conquistarmos as coisas desta terra. Quando nós temos que estar verdadeiramente buscando o Senhor e buscando estar cada vez mais na presença dEle. A nossa fé tem que servir para nós termos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. A fé que o mundo não entende é a fé que o inferno tem. E a fé que o inferno tem é a única fé que te levará para o céu. Nós temos que entender que muitas vezes nossa fé não serve para o propósito
que o Senhor verdadeiramente tem em nossas vidas. A nossa fé serve para muita coisa. Eu creio que eu vou ser curado dessa gripe. Eu creio que minhas contas esse mês vai ser pagas. Mas se você está em Cristo Jesus, se você está em Deus, se você confia nele plenamente, se você já entregou a sua vida, se você tem o Senhor, porque muitos falam Senhor, Senhor, mas quando Ele pede para fazer alguma coisa, você não faz. Como que Ele é Senhor da sua vida se você não obedece aquilo que Ele faz? Porque o servo tem que fazer aquilo que o seu Senhor pede. Deus, Ele é tão bom, amados, que Ele deu Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz. E Ele ainda nos tem em Cristo Jesus como cordeiros, como filhos, não somente como servos. Então nós precisamos buscar estar na presença do Senhor, não somente como modo de dizer, digamos assim, todo domingo eu vou na igreja, todo domingo eu vou para o culto. Mas e na sua casa? O que você está oferecendo para o Senhor? Diante da sua família? Eu não estou dizendo para você ser aquela pessoa que abre as portas, que é aquela pessoa boazinha. E às vezes as pessoas podem te ver e achar que você é um santo, que você é a pessoa melhor do mundo. Mas não é assim, nós não somos bons, amados. Bom só há um, que é Cristo Jesus, que é Deus. Jesus mesmo falou, bom só há um, é o Pai. Então nós temos que entender que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, pela fé que nós temos, que Ele virá e Ele nos levará para morar com Ele na eternidade, é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos segurar, é isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos manter de pé, independente das dificuldades que nós venhamos enfrentar, independente das dificuldades financeiras, da saúde, independente da dificuldade familiar. Você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, financeiramente, na saúde, ou no relacionamento, ou com seus filhos. Você precisa entender que cada vez mais que você se aproxima de Deus, que você fortalece a sua fé, você vai ficar, não entendi não. Você vai ficar cada vez mais resiliente às dificuldades, aos problemas. Às vezes nós nos pegamos com alguns pequenos problemas nas nossas vidas e é uma coisa que não abalaria em nada se nós não nos detivéssemos aos pequenos detalhes, às pequenas setas, aos pequenos dardos que o inimigo lança. E uma pequena coisinha, um pequeno problema que você resolveria e não daria nem o Senhor fala, filho, se acalma, isso não vai abalar em nada, isso não vai afetar em nada a sua vida. Isso é só uma coisa que vai passar, tem uma data, você vai lá e esse problema vai ser resolvido. Mas quando nós damos um pouco de brecha ou de dar ouvido ao que o inimigo coloca, ao que o inimigo fala, você se abala por coisa ínfima, por coisa mínima. E aí é nesses momentos que nós vemos que a nossa fé não é a mesma fé desses heróis da fé. Mas por quê, presbítero? Porque às vezes você está enfrentando um problema que, para você é um problema gigante, para mim não é nada. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça terrível aqui, e para você convive com dor de cabeça todo dia, você que tem enxaqueca, que tem esses problemas mais graves, e você convive com isso, você fala, o que é uma dor de cabeça? Dor de pirona vai passar, irmão. É uma coisa momentânea, não é uma coisa que vai fazer com que não é uma coisa que deveria ou que poderia fazer a sua fé abalar. Senhor, mas eu estou com dor de cabeça há 3 dias. Senhor, esse problema não é resolvido. Irmãos, esses homens, essas mulheres viveram sem ver a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Eles viveram sem ver as promessas se cumprirem nas suas vidas. Nós precisamos entender que a fé verdadeira, ela é obediente. Nós precisamos ter uma fé viva, não uma fé morta. Diácono, mas presbítero,
mas como é que nós podemos ter uma fé viva? Uma fé, amados, a qual ela pode passar, você pode passar por qualquer tempestade que vier na sua vida, você não vai esmorecer. É igual a nossa alegria não está no Senhor. Então não está nas coisas desse mundo. Se você perder pai, se você perder mãe, você pode até ficar triste, angustiado, mas a sua alegria está no Senhor. Se você perder carro, se você perder empresa, se você perder casa, independente, estou citando exemplos banais aqui, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Você vai ver que quando verdadeiramente nós estamos enxertados em Cristo Jesus, essas coisas já não mais nos abalam. Pode ser tirado o que for, Senhor. O que o Senhor quiser tirar, o Senhor pode tirar. A minha alegria está em permanecer em Ti. Então a nossa fé também tem que ter essa convicção. Senhor, a minha fé está na promessa que o Senhor voltará para nos buscar. Se o Senhor vai cumprir promessas a qual alguém falou para você, se alguém profetizou na sua vida, isso aí só cabe a Ele. Eu creio assim, se a promessa estiver comissionada com o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele vai fazer com que aquela promessa se cumpra. Mas se Ele também não quiser, Ele também não vai fazer. Eu quero ser muito rico, a pastora Sônia também. Mas eu vi um vídeo essa semana e ele fala: mas se Deus quiser somente que você seja santo, para você ser salvo, tá bom para você? Se Deus chegar para você e falar: irmão, você vai perder tudo o que você tem, mas você terá salvação. Você nunca vai ser rico nessa vida, irmãos, mas você vai ser salvo. E aí, você aceitaria? Ou ele também poderia chegar para você: você já é rico, você já é próspero, e ele falar: vende tudo, dá aos pobres, dá para uma ONG e segue. Será que a sua fé estaria em Cristo Jesus? Será que pela fé que Ele é o Cristo, que Ele é aquele que voltará para nos buscar, você abriria mão de tudo? Aquele jovem foi o único de Deus que Jesus falou: vem e segue. E ele falou: não, Senhor, as coisas que eu tenho nesse mundo são muitas, e eu creio que no pensamento dele são melhores do que as que o Senhor tem para me oferecer. Olha como vocês andam. Vocês não têm o que comer, vocês não têm onde reclinar a cabeça para dormir. Vocês andam aí igual louco, para lá e para cá, não tem um lugar fixo. Eu tenho empresas, eu tenho prédios, eu tenho muito dinheiro, e eu vou para a igreja no domingo. Eu sei a tua lei, eu leio a tua lei, eu sei de cor e salteado. Mas quando Jesus fala para ele abrir mão de todas essas coisas e seguir Ele dá um passo para trás. E nos dias de hoje não é difícil para mim e para você fazer isso. Esses heróis da fé aqui, eu anotei muita coisa, mas o Espírito Santo às vezes nos direciona a falar coisas. E às vezes não faz muito sentido. Vou usar um exemplo banal. Você traz um tablet, eu sou mais de papel. Escrevi 2 folhas. Falei: vou passar para o tablet, porque aí você consegue ver, não precisa ficar virando folha e tal. Beleza. Você traz. Aí você vê. Eu já falei algumas vezes aqui, e eu vou reforçar de novo. Você está aqui nessa manhã. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em Cristo Jesus. Pela fé que nós professamos, nós cremos que Jesus virá para nos buscar, que existe uma nova Jerusalém para nós morarmos com Ele na eternidade. Verdade? Só que assim, quando Jesus vai para a parábola, está nota aqui, mas eu esqueci, é um pouco mais à frente, a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Eu me incluo nisso, porque eu
busco, né, estar na presença do Senhor, no caminho dele todos os dias, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões, para que o sangue do Cordeiro possa me cobrir, para que eu não seja consumido por Deus, porque Ele é santo. Nós devemos entender que a parábola do semeador, ela fala para mim e para você uma coisa que às vezes, que eu falei antes, nós só lendo a Bíblia, nós não prestando atenção, se nós não jejuarmos, não orarmos, nós não vamos entender o que o Senhor está falando para mim e para você, porque nada está escondido na Bíblia, tudo já é revelado. Aquilo que você não entender, se você tem o Espírito Santo, Ele vai revelar para você, Ele vai falar para você o que aquilo significa. E a parábola do semeador é assim. Às vezes nós lemos e não entendemos, mas eu e você, nós somos o terreno. E uma coisa que eu sempre falo é assim: eu sei o que eu estou falando, eu não sei o que você está ouvindo. A maneira que nós ouvimos, que nós recebemos a palavra, é que vai determinar que tipo de terreno que nós somos. Pedregoso, espinhoso, ou aquele que multiplicou a semente por 30, por 60, por 100 e cumpriu o propósito do Senhor. Qual terreno nós estamos sendo? Qual terreno eu e você é quando nós ouvimos a palavra? Quando a semente é jogada em nossas vidas, quando a semente é semeada em cada um de nós. Toda quarta e todo domingo tem culto, mas na quinta-feira também tem oração. Venha se fortalecer, porque não é somente receber a palavra numa quarta, aí você não vem no domingo, ou vem no domingo e não vem numa quarta, mas o jejum e a oração, e a comunhão com Deus. Nós estamos em comunhão aqui como irmãos em Cristo Jesus, mas às vezes a palavra de hoje é só para o pregador, às vezes a palavra de hoje é para a igreja inteira, às vezes a palavra de hoje é somente para um irmão. Mas não fica dizendo que é aquele que não veio, irmão. É para você que está aqui. Se aquele irmão estivesse aqui, presbítero, nossa, ele precisava ouvir tudo o que você falou. E você, irmão? Deus fala, a palavra é para você. Tem um pastor que ele fala, o pastor já deu o exemplo dele, que ele foi no culto com os irmãos e ele sentou bem afastado dele. E ele fala que ele não entendia nada, não gostou da palavra, uma palavra que você está roubando a Deus na oferta, e os louvor que não dizia nada com nada, e os irmãos aleluia, aleluia, irmão foi pregar e aleluia, aleluia. Aí depois perguntou para os irmãos que tinham ido com ele, irmão, como foi com a bênção? Nossa, que Deus falou comigo, que Deus, olha, tremendo. Ele fala, Senhor, não é possível. Choveu na direita, choveu na esquerda, só não choveu onde eu estava. Ou seja, às vezes nós estamos muito focados nos problemas dos outros ou nas coisas que os outros precisam e não estamos preocupados, não estamos nos avisando para aquilo que nós precisamos. Porque, não quero que os irmãos se ofendam, às vezes nós somos medíocres. Medíocre é uma pessoa que está na média, não é como é que eu posso falar? Não é pejorativo. É uma pessoa que está na média, vive na média. Então, às vezes, nós somos medíocres quanto à nossa fé para com Deus. Nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não tiramos nem 10 minutos do nosso dia para o Senhor. Presbítero, mas você faz tudo isso? Não, irmãos, eu estou falando é para mim também. Eu falei que eu me incluo na parábola do semeador. Eu também sou um desses terrenos. E às vezes hoje você pode estar sendo um terreno pedregoso, amanhã você vai ser um terreno que vai frutificar. Porque quando nós estamos enxertados em Cristo Jesus, nós vamos dar fruto. Nós vamos, às vezes eu usava antigamente uma questão que hoje em dia, se você vai procurar um pouco, entender um pouco mais da palavra do Senhor, você vê que não tem nada a ver a comparação com um grão de mostarda. Alguém já ouviu essa palavra aqui? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esta montanha, sai daqui e vai para o mar e ela irá. Já, né? Não? Tem. Mas essa palavra, ela não está, posso dizer assim, comissionada ou ligada à questão do tamanho do grão de mostarda.
mas ao quando ela pode se multiplicar. E assim também é a nossa fé. Quanto mais nós buscamos a Cristo, quanto mais nós buscamos entender o que Ele tem para as nossas vidas, quanto mais nós buscamos a profundidade da palavra do Senhor, mais nós fortalecemos a nossa fé, mais nós temos convicção na nossa fé, mais a nossa esperança aumenta, mais a nossa confiança está em Cristo Jesus e não nas coisas deste mundo. Maldito o homem que confia em outro homem, maldito o homem que confia na força do próprio braço. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Se você é de Cristo, irmão, se você é de Deus, a pastora ministrou só um adendo. Se você é de Cristo, se você é de Deus, se tudo que você tem é Ele que te dá, por que você tem medo de devolver o dízimo e dar uma oferta na casa do Senhor? Ele não tem suprido a sua casa? Ele não tem te sustentado? Ele não tem te dado saúde? Ele não tem te dado fôlego de vida todos os dias? Você quer viver um milagre aqui agora, irmãos? Respire. Milagre. Glória a Deus. O fôlego de vida que nós temos, que nós respiramos, que nós falamos todos os dias quando nós acordamos, é um milagre de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, o que pode abalar a nossa fé em Deus? Qual coisa neste mundo pode tirar a nossa fé ou fazer com que nós venhamos acreditar menos em Deus? Perder o seu trabalho? Você não confia que Deus vai te dar outro serviço? Ou vai te tornar um empresário? Uma pessoa que vai trabalhar para si mesmo, vai ter tempo para fazer as suas coisas, que vai prosperar e ajudar ainda mais o reino de Deus? Tem uma coisa que às vezes a gente fala e às vezes nós nos pegamos nisso, mas é uma realidade. Se você quer, quando eu estiver ganhando 10 mil, eu vou dizimar na casa do Senhor, mas agora eu só ganho 2,5, não dá, né? As contas é muita conta, eu tenho que... Irmãos, se você não é fiel no pouco, no muito você também não vai ser. Porque se hoje em dia, eu gosto muito de finanças, irmãos, educação financeira. Então, se você hoje em dia, você ganha 2,5, você gasta 3, quando você ganhar 10 mil, você vai gastar 15. Você não vai dizimar na casa do Senhor do mesmo jeito, porque a sua fé está comissionada aqui. Então você fala, quando você estiver ganhando 10, para o Senhor, quando eu estiver ganhando 20, porque eu vou conseguir pagar minhas contas de 15, eu vou dar. Quando você estiver ganhando 20, você vai gastar 25, irmãos. E você nunca vai ser fiel a Deus, porque a sua fé está condicionada a Deus fazer na sua vida, a Deus prover aquilo que você quer, não o que Ele quer prover na sua vida. Buscar primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Esses homens e essas mulheres viveram coisas que talvez eu e você nunca vivamos, mas as promessas não foram cumpridas. Abraão até chegou a habitar na terra, mas não viveu a promessa. Mas na terra vindoura, em Cristo Jesus, com certeza Ele herdará. Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé obediente. Ela tem que ser uma fé que obedece a Deus, mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer. Mas eu acredito naquele que está me direcionando. Se você acredita em Deus, se você acredita que Cristo Jesus vai voltar, independente, irmão, se nós vamos encontrar com Ele antes, ou Ele vem encontrar conosco antes, o que vai acontecer no meio não importa, né? Porque se você fala com o seu filho, digamos que você tem uma criança, ele sobe aqui em cima, entendeu, Mário? Pede pro José pular daqui de cima e ela está lá embaixo, ele vai pular porque ele confia nela, que ela vai segurar ele. Então Deus é do mesmo jeito. Se nós confiamos que Ele é o nosso Pai, se nós confiamos em Cristo Jesus, a ponto de Deus ter dado Ele para Ele vir como homem e morrer na cruz por mim e por você, quando Ele fala para nós fazermos alguma coisa, por que nós temos medo? Porque a nossa fé ainda não está
estamos, como Paulo fala, ainda estamos tomando leitinho ainda. Não estamos prontos para o alimento sólido que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós atingirmos um grau de maturidade espiritual em Cristo Jesus, Ele vai abrir os céus. Que é um exemplo, irmãos. Quando nós estamos, às vezes eu me pego nesse, quando nós estamos muito apegados nas coisas deste mundo, como o dinheiro, que é uma das coisas mais que o Senhor, a única coisa que o Senhor tem como Senhor que concorre com Deus, mamon, quando nós queremos demais dinheiro e aquilo, se o Senhor der para nós, aquilo vai tomar o lugar de Deus, Ele não vai nos dar. Agora, a partir do momento que o Senhor vê que nada vai tomar o lugar dele na sua vida, Ele fala que você pode acessar essas coisas, porque isso não vai mais mudar. Nós vemos lá, quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele fala: não, deixa o menino, o cordeiro eu já preparei. Porque Abraão não estava mais com Isaac no trono que era de Deus. Então ele viu verdadeiramente o que como eu posso dizer, transformar uma fé pequena numa fé grande. E ele falou: então, Abraão, agora eu entendi. E eu vi que verdadeiramente nada, porque, irmãos, um carro, uma casa, um avião não se compara à vida de um filho. O Abraão podia perder tudo, só perdeu tudo. Só ficou a mulher, né, pastor? Só ficou a mulher, irmão. Deus podia ter levado também, né? Amém. Mas é uma só carne, né? Glória a Deus, aleluia. Mas Jó perdeu tudo, irmão. Jó perdeu tudo. E ele não andava. E ele fala: Senhor, tu me deu, tu tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos de nós estamos dispostos a falar isso? Quantos de nós estamos dispostos a Deus tirar tudo? Casamento, filho, emprego, e você dizer: Senhor, se tu me deu, tu tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé é essa, Marcos? Que fé é essa desses homens que acreditaram, dessas mulheres que acreditaram? Raabe era uma meretriz, irmãos, e ela acolheu os espias, correndo o risco de ser decapitada, de ser morta. E por isso ela foi salva quando Jericó foi invadida. Mas ela arriscou a vida dela para ajudar aqueles homens de Deus. E ela não era, nos dias de hoje, vamos dizer, uma cristã. Ela não era uma cristã, mas ela viu que aqueles homens tinham um propósito maior. Eles adentraram uma cidade que a qualquer vacilo deles eles poderiam morrer, porque era muito vigiada. E eles foram porque eles precisavam espiar a terra e saber como que iam agir por causa das defesas daquela cidade. Mas aquela mulher ajudou sem necessidade nenhuma. Às vezes nós também nos pegamos assim, porque nós só queremos para nós. Venha a nós só o nosso reino. Nada do reino do irmão, nada do reino de Deus. Nós só queremos para o nosso reino. Então, nós vemos que esses homens e essas mulheres tinham uma fé tamanha a qual eles poderiam perder a sua vida ou morrer antes dessas promessas serem cumpridas, mas a fé deles permaneciam intactas, inabaladas em Deus, porque eles não estavam preocupados, digamos assim, com as coisas terrenas. Nós temos que nos preparar para coisas piores que virão nesta terra. Se nós já sofremos com a pandemia, imagina as coisas piores que vão vir. Vai ter eleição agora, não quero me adentrar nessas coisas, mas vai ter eleição, vai ter muitas coisas ruins que vão acontecer e talvez venham para o Brasil e nos atinjam. E aí é o momento em que nós vamos ver, o que nós vamos provar a nossa fé, como ela está e o tamanho que ela está em Deus. Se nos for tirado esse salão, se nos for tirado a possibilidade de estar aqui no domingo, na quarta, na sexta, como que vai ser a nossa vida? Como que vai permanecer a nossa fé em Cristo Jesus? Nós vamos pagar o preço que for necessário,
Porque eles falam, você não pode mais falar da palavra de Deus. Se você abrir a boca para falar, eu vou te matar. Então me mata. É isso que nós temos que falar. Mas será que nós vamos falar? Ah, se você continuar falando de Deus, você vai ser preso. Então me prende. Porque eu não vou deixar de falar de Cristo. Essa é a fé que nós temos que ter. Essa é a fé que vai fazer com que nós venhamos herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Não negar a Ele, porque Ele mesmo fala, aquele que me negar diante do Pai, na terra, eu negarei diante do Pai. E a nossa fé verdadeiramente está forte, né? Está do tamanho que tem que estar, para que nós passemos por essas coisas, sem que nós venhamos ceder a essas tentações, a essas dificuldades, a essas tribulações que nós iremos passar. Aqui fala que alguns foram, digamos assim, mais exaltados do que outros, né? Quando se fala dos heróis da fé, alguns viveram algumas regalias, mas quando ele, no finalzinho aqui do capítulo, ele passa, creio que esteja citando os 12 apóstolos, ele fala, mas outros foram mortos a espadas, foram degolados, foram crucificados por causa de Cristo, por amor a Cristo Jesus. E aí eu te pergunto nesta manhã, Cristo está disposto a pagar o preço que for necessário, como Ele pagou naquela cruz, para que nós venhamos estar nele, e estando nele, nós estamos no Pai, porque Ele fala, Pai, assim como eu sou um contigo, Senhor, que eles sejam um, Senhor, comigo, para que, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não venha perder. E Ele fala, eu não perdi, Senhor, nenhum daqueles que Tu me destes, Pai. Então, eu quero que você nessa manhã pense, Senhor, se eu não tenho, Pai, essa fé ainda, Senhor, fortalece a minha fé, Pai. Revigora, Pai, as minhas forças, para que eu não venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, nem retroceder, Senhor, meu Deus, nem por um momento pensar, Senhor, em abandonar os Teus caminhos, independente da dificuldade que eu venha encontrar, Senhor, independente das barreiras, Senhor, independente das muralhas, Senhor, que eu tenho que rodear por 6 dias, Senhor, em silêncio, que eu sei que é coisa difícil para o crente, mas crendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai derrubar toda barreira, toda muralha que existe na sua vida, que vai quebrar grilhões, que vai quebrar cadeias, assim como Ele fez com Paulo, assim como Ele fez com Pedro, e para que eles viessem verdadeiramente testemunhar para com o Senhor. Paulo sofreu muito, amado. Paulo sofreu muito por amor a Cristo, e foi o próprio Jesus que falou, você vai ver quanto é ruim sofrer por mim. Foi isso que Ele falou para Paulo. Você vai ver quanto é bom sofrer por amor a Deus. Então nós sofrermos por amor a Cristo, amados, é uma coisa que nós temos que verdadeiramente nos agarrar. Glória a Deus, aleluia. Se eu estou passando por essa dificuldade e for por causa do meu amor a Cristo Jesus, que o nome dele seja exaltado, que o nome dele seja engrandecido, porque a nossa fé, irmãos, talvez possa ser pequena hoje, mas amanhã nós podemos fortalecer ela e fazer com que ela cresça cada vez mais em Cristo Jesus. Teve um certo centurião que uma vez chegando até Jesus falou, né, que um servo dele estava doente, e aí ele falou, não, tudo bem, vamos lá. Ele falou, não, Senhor, uma palavra que o Senhor determinar, a minha casa será curada, o meu casamento será curado, as minhas finanças serão curadas, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, meu Pai, quando for o propósito, Senhor, meu Deus, na minha vida, Senhor, será feito, Senhor, por uma palavra que Tu determinares, Senhor, em minha vida, Senhor. Qualquer doença será curada, Senhor. Tudo aquilo, irmão, que você tem passado, se uma palavra que o Senhor determinar sobre a sua vida for o propósito dele te curar, for o propósito dele restituir seu casamento, for o propósito dele restituir a sua família, Ele vai fazer isso. Mas se Ele não fizer, dê glória a Deus, irmãos. Aceite passar por essa dificuldade, por esse problema, porque a palavra do Senhor fala que nós não iríamos passar por problema.
Ele fala que nós iríamos passar por dificuldades, mas que Ele estaria conosco, que Ele nos fortaleceria neste momento, assim como Ele fez com Cedraque, Mesaque e Abednego, com Daniel na cova dos leões. Então nós não precisamos ter medo das dificuldades, das tribulações que vão vir. E como aquele centurião, ele falou: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. E o homem não era judeu, era um centurião de Roma. Então, nessa manhã nós precisamos sair daqui crendo que a nossa fé não pode ser uma fé subjetiva somente para as coisas deste mundo. A nossa fé tem que estar na promessa. Pela fé nós vamos alcançar a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como Paulo falou: corri a boa carreira, guardei a fé. Eu não lembro bem direito a situação, irmão, minha cabeça está a milhão. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Não é porque a gente lê muito que a gente decora muito. Eu sou péssimo para decorar, irmãos. Mas a graça de Cristo Jesus é tão boa que tem uns irmãos aqui que lembram da palavra. Então, às vezes nós estamos fracos, tem uns irmãos para nos fortalecer. Porque a palavra do Senhor fala: não é bom que um só, ante dois, para que quando eu cair, o outro ajude a levantar. E nós estamos aqui nessa manhã porque nós sabemos, irmão, o Espírito, se você não tem ninguém para andar com você, irmão, o Espírito Santo de Deus anda com você. O Espírito de Deus intercede por você. O Espírito de Deus intercede pela sua casa. O Espírito de Deus intercede pela sua família. Agora basta que você também faça a sua parte, porque a fé sem obras, ela é morta. Se coloque de pé. Nesta manhã, que nós venhamos ter uma fé viva, que nos faz e nos vai levar, e vai nos levar a viver coisas inimagináveis para as pessoas que ainda não viveram coisas em Cristo Jesus como nós temos vivido. Nesta manhã, você que está aqui, que ainda verdadeiramente não foi transformado, que ainda verdadeiramente não viu essa fé, ou essa fé ainda não habita em você, se você ainda não reconheceu Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, se você acha que nesta manhã é a hora, é o dia, é a data que você vai se entregar para Jesus, ou se você acha que hoje é o dia de você se reconciliar com Cristo Jesus, de entregar verdadeiramente a sua vida totalmente e completamente para Ele, vem aqui na frente. A pastora vai estar orando por você. Não se acanhe, não tenha medo, irmão, de entregar a sua vida para Deus. Não tenha medo, pode vir, irmão. Pode vir, irmão, porque Cristo Jesus está de braços abertos para te receber. Ele só não quer que nós permaneçamos com medo de fazer alguma coisa. Ele só não quer que nós permaneçamos nessa incredulidade, onde a nossa fé, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Quando Deus faz, eu creio, quando Deus não faz, eu não creio. Quando Deus faz, eu prossigo em frente, quando Deus não faz, eu retrocedo. Nesta manhã nós temos que sair daqui convictos que Deus vai fazer nas nossas vidas. Todas as promessas que terão que ser cumpridas nas nossas vidas para que o propósito de Deus seja alcançado, serão cumpridas. Tudo aquilo que Deus tiver que tirar da sua vida, aceite, irmãos. Tem uma coisa que eu tenho colocado na minha vida já faz muito tempo. Se Deus está tirando pessoas da sua vida, está tirando coisas da sua vida, não vá atrás, irmão. Deixe ir embora, porque você orou para que aquilo acontecesse. Você orou para que Deus tirasse pessoas. Você orou para que Deus tirasse de você de lugares. Então, se perder o seu emprego, não fique chorando, não fique lamentando, irmãos. Dobre o seu joelho e agradeça o Senhor, porque Ele te tirou, porque Ele te livrou daquele lugar, porque Ele te livrou daquelas pessoas, daquelas companhias, Ele te livrou daqueles vícios. Se Deus está te tirando de vícios, de lugares, de mesas, de lugares onde não é para você estar e você quer retornar, irmãos, eu sinto muito, o propósito de Deus não vai se cumprir na sua vida. Entregue sua vida para Jesus, permaneça no caminho, siga em frente, irmãos, não olhe para trás. Foi o que Paulo falou: não olhe para as coisas que para trás ficaram, mas prossigo em frente, rumo à soberana salvação, buscando a coroa da glória em Cristo Jesus. Não tenha medo. Esses homens e essas mulheres
com Ele, mas que nós estaremos com Ele. Não tenha medo, irmãos. Fortaleça a sua fé, exercite a sua fé para que ela se fortaleça. E nada venha te abalar. Não estou dizendo que você não vai passar por problemas, que você não vai passar por dificuldades, irmãos. Mas Cristo Jesus vai estar com você. O Consolador habita em cada um de nós. O Consolador estará conosco todos os dias da nossa vida até que Ele volte. E nós não estamos desamparados. Nesta manhã nós temos que sair daqui cheios e transbordantes desta fé, porque nós estamos em Cristo Jesus. E nova criatura nós somos. Então que nesta manhã nós venhamos verdadeiramente entregar as nossas vidas para Deus e pedir, porque quando nós pedimos a Ele com sabedoria, Ele nos dá. Quando nós sabemos o que nós estamos pedindo a Deus, quando nós não temos capacidade, Ele nos capacita, Ele nos fortalece para que aquele propósito que Ele tem em nossas vidas se cumpra. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. Oh, Senhor, toca, Senhor, no coração, Senhor, toca na mente de cada um, Senhor. Oh, Senhor, que a fé deles, Senhor, meu Deus, meu Pai, não esteja, Senhor, comissionada, Senhor, nas coisas deste mundo. Oh, aleluia. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai. Um novo dia, Pai, um novo dia, Senhor. Oh, Pai, somos gratos, Senhor, por poder estar aqui nesta manhã, Senhor, por bendizer o Teu nome, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Senhor, não vamos retroceder, Senhor, vamos seguir em frente, Senhor, firmes e fortes, firmados em Ti, Senhor, enxergados em Ti, Senhor, porque Tu és a videira verdadeira, Senhor. Oh, Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo fôlego de vida que Tu nos deste, Senhor, meu Deus, pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, de poder te louvar, de poder te agradecer, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, de colocar com os irmãos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Senhor, que nesta manhã, Senhor, nós queremos estar aqui cheios da Tua presença. E cada vez mais e mais nós seremos fortalecidos em Cristo Jesus, Pai. Oh, Senhor, cada vez mais, Senhor, nós venhamos ser gratos, Senhor, por tudo que Ele tem nos proporcionado a viver, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada casa, cada família, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa os pastores, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa todo o obreiro, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, o louvor, Senhor. Abençoa a dança, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa cada membro desta igreja, Senhor. Aqueles que puderam estar aqui nesta manhã, Senhor. E aqueles que não puderam, Senhor. Que o Espírito Santo possa alcançar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó, Senhor, transforma a vida, Senhor, de cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó, Senhor, faz com que o Teu propósito se cumpra, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que nós venhamos ser, Senhor, meu Deus, meu Pai, o terreno fértil, Senhor, meu Deus. Onde a Tua palavra, Senhor, meu Deus, vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, Senhor, meu Deus. Ó, Senhor, que nós venhamos multiplicar, Senhor, conforme, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Não somente a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Mas que nós venhamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, viver tudo, nunca nos deixamos, Senhor, meu Pai. Ó, Senhor, Tu permanece em cada um de nós, Senhor, até que Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos estar queimando, Senhor, meu Deus, meu Pai, com esse fogo dentro de cada um de nós, Senhor. Espírito Santo, não deixe, Senhor, esse fogo apagar, Senhor. E que pela fé, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós podemos fazer grandes coisas em nome de Jesus, Senhor, meu Pai. Gratidão aqui, Senhor, por tudo isso, Senhor, Deus, na nossa vida, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aleluia.